Bom dia a todos. Bom dia. Quero desejar que todos sejam bem-vindos a essa casa de oração, que nós estamos muito felizes por receber cada um de vocês aqui. Então, vamos pedindo permissão primeiramente para a espiritualidade, para iniciarmos os trabalhos da casa de hoje, com a nossa preleção da nossa amiga e querida Luciana, que vai compartilhar conosco dos seus conhecimentos, compartilhar conosco sempre das palavras amorosas que Jesus nos deixou, porque aqui a gente sempre se ampara no Evangelho de Jesus, que é um Evangelho de amor, um Evangelho de fraternidade, de amizade, de acolhimento. Que nós possamos, nessa manhã de domingo, nos sentirmos nessa casa acolhidos e agradecemos sempre à equipe de trabalhadores espirituais que sempre estão trabalhando em prol desta casa, do movimento espírita, da nossa sociedade e de nós mesmos. Por isso, devemos sempre agradecer. Graças a Deus, graças a Jesus. Terminamos aí, quem estava acompanhando aos domingos com a gente, nós estávamos estudando o Livro dos Espíritos, Então, terminamos no último domingo, encerramos, e agora a gente vai começar um novo estudo aí. Eu não sei se alguém já conhece essa obra, Os Prazeres da Alma, tá? É um livro do Francisco do Espírito Santo Neto, Nós chamamos ele carinhosamente de Kiko, E é editado pelo Espírito Hamed. Então, Os Prazeres da Alma é um dos livros dele. Existem outros, As Dores da Alma, tem vários aí, É um livro muito interessante. Então, se vocês quiserem já para acompanhar junto, ele é muito importante a gente ter como assim cabeceira mesmo, para a gente consultar, e para a gente ir estudando juntos aqui, Essa obra, eu lembro que eu adquiri já no início, Eu comecei a estudar o Espiritismo e ela sempre está ali, e eu sempre estou vendo, estudando, lendo, Então é muito interessante. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa obra no prefácio. E esse prefácio ele é ditado pelo próprio Espírito, o Hamed, que é o Espírito que inspira aí o Kiko, E ele começa falando, o que esse livro pretende, para cada leitor que consulta, Ele fala que essa obra, exemplo das dores da alma que ele também escreveu, contribui aí na hermenêutica para proporcionar uma série de sugestões com o objetivo de nos comunicarmos melhor e simultaneamente fazer com que os outros possam nos entender com maior clareza. Organizamos nossas ideias e considerações reflexivas sem nenhuma pretensão
pretensão de nos julgarmos versado na hermenêutica ou especialista em qualquer tipo de elucidação. Queremos apenas humildemente submetê-las ao valioso e habitual exame dos leitores amigos. Ele começa assim, aqui no livro, no seu prefácio, né? E ele fala o seguinte, que ele não está nesse livro ditando normas, né? Ditando, falando, olha, é dessa forma que você deve fazer, né? É desse jeito que você deve agir. Esse livro, ele serve para a gente consultar e ter um norte de como vamos agir com os nossos, através dos nossos sentimentos internos. E ele fala o seguinte: agimos dessa maneira porque acreditamos que num extenso pomar, onde há o cultivo de grande quantidade de árvores frutíferas, cada uma delas tem função e qualidades exclusivas. E aqui no livro dele, né, com essa gama, né, esse conjunto de ensinamentos que ele nos proporciona, né, através da doutrina espírita, cada estudioso, cada pessoa que lê, né, vai ter a sua compreensão de acordo com o seu patamar, né, o seu grau de evolução aí na escola da vida universal. E realmente, a gente percebe isso, como eu falei para vocês, eu adquiri esse livro lá atrás. E assim, cada vez que eu leio um capítulo desse livro, é um tipo de interpretação que eu tenho na minha vida. É muito interessante isso, né? Então a gente lê aqui, né? Aqui ele vai falar dos prazeres da alma, né? Ele vai falar sobre o amor, a alegria, o autoconhecimento, né? Os prazeres, né? Então, cada vez que eu leio sobre o amor, numa etapa da minha vida, eu tenho um tipo de olhar, entendeu? E assim sucessivamente, eu leio de novo. Ultimamente eu li, eu falei, nossa, você já pensa de uma outra forma, não é mais aquilo. É muito interessante. Nós fazemos até estudos aqui na Casa Espírita, né? E é muito bacana, né, quando a gente lê essas obras, né, do Kiko, além de a gente despertar na gente coisas diferentes de acordo com a nossa evolução espiritual, a gente aprende, né, com o que o outro fala, o olhar do outro, né, que é diferente do nosso. Isso eu acho mais bacana ainda. Então é uma experiência muito grande a leitura aqui deste livro, né? E ele retira, ele fala o seguinte: este livro é parte de um esforço reflexivo no qual analisamos algumas das teorias psicológicas do eminente pesquisador, né, e psicólogo do Jung, sob a óptica dos conceitos espíritas. E também estudamos outras utilizando as concepções do budismo, mas efetivamente nos servimos de modo especial da psicologia espírita, que está sedimentada na visão cristã e na fé raciocinada e desvinculada de qualquer caráter convencional ou místico. E ele estuda aí, né, os potenciais humanos, né, os quais aí são denominados os prazeres da nossa alma. Então ele vai falar da sabedoria, né, da alegria, da afetividade, da coragem, tá?
do autoconhecimento, lucidez, compreensão, amor, respeito, liberdade, desapego, compaixão, individualidade, entre tantos outros, tá? Então, nós vamos aí, a cada domingo, estudar cada um, né, desses capítulos aí. E ele fala o seguinte, que eu achei muito importante aqui, né, que que ele não deseja, através deste livro, tá, criar conceitos estáticos, né? Ou seja, ele não quer dar para a gente uma receita de bolo, né? Olha, no amor você deve agir assim, assim, assado, né? Na compreensão você deve fazer assim, assim, assim. A gente não pode tomar esse livro como uma receita, não é isso e acabou, né? Mas ele fala o seguinte: não acreditar que há só uma visão de mundo, né, ou uma só descrição correta e exata, né, das coisas. Então ele não quer isso, né? Então ele entende que as experiências do nosso espírito, elas podem complementar as ideias que são transcritas aqui e ampliar as percepções tais como elas são, aqui e agora, e em qualquer momento, tá? Então, através desse livro, né, eu lá atrás tinha uma concepção, né, de tudo que eu li, eu entendia que naquele grau evolutivo da minha vida era daquela forma. Hoje eu leio esse livro, né, e eu consigo extrair outras concepções, né, outras verdades, de acordo com o que eu leio, de acordo com o grau evolutivo, que eu acho que, graças a Deus, eu acho que um pouquinho ele aumentou, eu acho. Então, é assim, é isso que ele pretende aqui, e não te dar uma receita. E isso é com tudo, né? Tudo na nossa vida, a gente percebe que são ferramentas. Desses livros, na verdade, são ferramentas que nos ajudam, né, e muito, porque eles falam dos nossos sentimentos internos, né, do que a gente sente aqui dentro, né, os prazeres da alma e não os prazeres mundanos, né, porque hoje em dia o espírito, infelizmente, ainda está muito ligado à matéria, né, muito ligado ao que está por aí, ao que está fora, né? Então na nossa mente, a gente está ali às vezes 24 horas pensando no que está fora. Isso nos atormenta, isso nos incomoda, isso nos deixa frágeis, né? Porque a gente está conectado com o que está fora. E aqui neste livro, Os Prazeres da Alma, ele faz com que a gente tenha essa conexão interna com o que está dentro, né? E é isso que a gente busca aqui no Espiritismo, se conectar com os nossos sentimentos, com os prazeres da alma, que é aquilo que está dentro de nós. Então, fortalecer a cada dia, né? Fortalecer o amor, né? Fortalecer a nossa lucidez, o nosso respeito, né? A nossa alegria de viver, né? Então, se a gente consegue fortalecer isso dentro de nós, gente, o que vier fora não nos abala, né? Pode dar uma chacoalhada ali, mas a gente tem aquela firmeza, né? A gente tem o otimismo forte, a esperança arraigada dentro de nós, né? Então é muito importante, principalmente nos dias que a gente está vivendo hoje, né? Então a gente fica assim, eu percebo, converso com as pessoas que elas estão muito conectadas com o que está acontecendo lá fora, e isso elas interiorizam, né? Então a gente observa pessoas desesperançosas, né? Sem esperanças, pessoas amargas, com ódio, com sentimentos assim
você fala, meu Deus, está tomando conta. E não é para tomar. Né? Então, esse livro é um livro que nos ajuda, é uma ferramenta, ele está falando aqui. Assim como qualquer, né, aqui no Espiritismo, tudo que a gente aprende, o Espiritismo é uma ferramenta muito grande para a gente. O nosso psicólogo, né? Psicólogo, quem sai do psicólogo e fala assim, olha, o psicólogo falou que é para eu fazer assim, assim, essa. Não é, né, gente? Não está entendendo ali, né? Ele realmente é uma ferramenta, ele está nos mostrando um norte, né? Então, a gente, através do que a gente, do que a gente entende de tudo aquilo, tem que extrair, né, o que há ali de bom que a gente consegue para conseguir se levantar, né? Então ele fala que esses livros, né, esse livro pode muito nos ajudar, desde que não os elejamos como a verdade, né, a verdade da nossa vida, porque a verdade não está na conceituação das palavras ou textos que se leem, mas nas experiências que podemos ter com ela e a partir dela. Então, quando chegar o momento ali na nossa vida, a gente pode refletir. Quando vem as avalanches, né, as coisas que chacoalham, que mexem, né, que está vindo uma atrás da outra, a gente, quando tem esse aprendizado, a gente para um pouquinho, né? A gente não deixa se envolver, né? Dessa maneira aí tão agressiva, e a gente tenta resolver as questões da nossa vida melhor. Então as coisas ficam mais suaves aqui na nossa passagem, né? E ele dá um exemplo muito bacana aqui. Ele fala o seguinte: estas páginas, elas podem ser comparadas como uma jangada, né, que nos transporta de uma margem, né, para outra do rio. Todavia, quando chegamos do outro lado, nós mesmos, né, com as nossas atitudes, os nossos passos ali, nós devemos buscar os nossos horizontes, né? E não nos prender obstinadamente ao meio de transporte que nos conduziu. Então, não é para servir, né, de muleta, né, esse livro, eu vou seguir ele assim, assado, né, a ferro e fogo. Muitas pessoas fazem isso, né, mas não tem o sentimento, não está fazendo isso com o coração, fazendo aquela coisa automática, né? Automática. A gente percebe isso também em estudos religiosos, né? A pessoa aprende assim e vai lá e faz de outra forma, ou faz de uma forma que não é através do sentimento, né? Então você não está aprendendo nada, né? E aí ele fala, atingida a outra margem, nós precisamos ir mais além e não olhar para trás, mas caminhar, despertos e desapegados, seguindo o próprio ritmo existencial, né, em busca da verdade. O ritmo existencial, né, as etapas da nossa vida, de acordo com o nosso grau evolutivo. Não se culpando, né, se houver os tropeços, porque somos humanos e vão ter os tropeços, né? Então, caminha, não olha para trás, né? Já o que foi feito já foi, e vai buscando o melhor, né? Procurando acertar, né, os erros que nós cometemos. E aí ele dá um exemplo aqui no final, muito lindo, que é do Novo Testamento. E a numerosa multidão o escutava com prazer. Esse trecho é do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Marcos.
descreve o ministério de Jesus no Templo de Jerusalém, diante da coletividade que se reunia costumeiramente naquele recinto. Então, o que acontece? O que acontecia ali? A numerosa multidão se reunia para escutar o Nazareno, né? Jesus. E Jesus, ele transbordava a sua comunhão com Deus. E quando a gente está em comunhão com Deus, a gente transborda dentro de nós aquilo que há de melhor. Não é assim? Quando a gente está em paz com Deus, quando a gente acorda naquele dia e fala assim, nossa, hoje eu estou bem. Né? A gente consegue transbordar, quando a gente tem essa conexão com o alto, o que há de melhor. Então a gente consegue olhar para o próximo com outros olhos, com os olhos do amor do Cristo. Né? A gente consegue transmitir uma palavra de amor, de otimismo, de carinho para aquele que está próximo da gente. No nosso emprego a gente coloca também ali o respeito com os nossos que trabalham conosco. A gente transmite sentimentos bons para o próximo, né? E é isso o que Jesus fazia aqui. Ele reunia todo aquele povo, né? E a sua fala, gente, pelo seu olhar, né? Essas pessoas desesperançadas, essas pessoas sem rumo, né? Maltrapilhos, que passavam fome, né? Ali eram a população mais sofrida da época. Jesus conseguia transmitir através das suas palavras, através dos seus ensinamentos, o que havia de melhor. Às vezes, né, a gente vê que um simples toque, uma simples motivação de esperança conseguia levantar o indivíduo, tá? Então, ele não falava do ruim da pessoa, ele não tocava na ferida para aquela pessoa ficar pior, mas ela exaltava o que realmente havia de melhor, né? Porque, acreditem, na pior criatura da face da terra, sempre existe um pontinho de luz, o que há de melhor, né? E esse pontinho de luz, ele tem que ser exaltado com muito amor, com olhos de amor, como tinha Jesus. Aí ele fala, o Cristo, ele estava imerso ali na sua plenitude, por isso as suas palavras faziam emergir das suas profundezas os adormecidos prazeres da alma. Sua argumentação amorosa e lógica levava pessoas a sentimentos muito intensos de alegria, né? E é isso que a gente precisa hoje, né? Através das nossas palavras, exaltar os sentimentos de alegria e não chegar para uma pessoa assim e começar a falar. Vocês já perceberam isso? Às vezes chegam pessoas, a gente está até numa certa harmonia e a pessoa começa a falar disso, mal daquilo. De repente, você se envolve numa energia, numa vibração tão ruim, e quando você vê, você está péssimo. Você fala assim, meu Deus, como que aquela pessoa conseguiu desestruturar, acabar com o meu dia hoje? Por isso que a gente tem que ter essa fortaleza e também pensar nisso, né? Pensar no que você vai falar, né, para o próximo. Isso que eu vou falar vale a pena falar? É uma palavra de esperança? É uma palavra que vai ajudar ou não? Então, começar a ter esse senso, né? Na verdade, é um senso de responsabilidade para com o outro, né? E Jesus, ele conseguia isso. É muito bacana. E aí, ele termina, né? Aqui o seu prefácio, falando, a consciência iluminada, ela é a salvação das almas, o reino
dos céus não despertará em nosso mundo interior enquanto estivermos atrelados a algum modelo externo de vida. Isso só ocorrerá quando nos sintonizarmos com essa essência divina que existe em nós, o qual será sempre o nosso porto seguro, a moradia de que precisamos e que um dia se revelará por abrigo e consolo, bênção e segurança, hoje e amanhã, agora e sempre. Olha que linda essa mensagem final. Então, a consciência iluminada do Espírito, um dia alcançaremos o estágio nosso ali de espíritos mais evoluídos, espíritos puros, e aí teremos essa consciência iluminada, que é a salvação realmente das almas, Então, despertar ali no nosso mundo íntimo, essas virtudes, tudo isso que ele nos ensinou aí através do Evangelho, através aí das suas lições. E vamos com muito afinco, gente, com muita perseverança, aos pouquinhos, fazendo aí o nosso trabalho interno, a nossa reforma íntima, tão íntima, ok? Muito obrigada, gente, pela atenção, e já adquiram esse livro para começar a estudar com a gente aqui, que não adianta só ouvir aqui, isso aqui é cada capítulo, eu falo que a gente tem que refletir e muito sobre cada capítulo desse livro, tá bom? E vamos agradecendo a Deus pela semana que se passou, por todos os aprendizados da nossa vida, todas as lições no nosso dia a dia. Vamos agradecendo a Deus o momento de podermos estar aqui reunidos em seu nome, aprendendo um pouquinho sobre os seus ensinamentos. Vamos agradecendo a força, a coragem, a nossa saúde, agradecendo tudo que Ele nos deu, todas as oportunidades da nossa vida, sejam elas boas ou ruins. E vamos pedindo a Ele que possamos a cada dia amar mais o nosso próximo, o nosso irmão, com muita fé, muita força e coragem. Possamos sempre, em qualquer meio, ser uma sementinha do amor do Cristo. E que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.